Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos ao nono ano, tá? Esse ano que é cheio de desafios, tá? Que exige da gente bastante dedicação, né? Porque o ensino será híbrido, mas a gente segue adiante, né? Estamos no meio de uma pandemia, a gente precisa de todos os cuidados possíveis e eu já começo aqui, né, trazendo esta videoaula para vocês, tá bom? Então, tá. Se tiver algum ruído, alguma coisa assim, normal, faz parte, tá? Então, beleza. Hoje nós vamos falar sobre a globalização e a integração do espaço geográfico, tá? Primeira parte, esse é um assunto aí que a gente vai falar ao longo das próximas aulas, tá bom? E a gente vai começar aí uma introdução, né? Um basicão sobre este assunto. Acho que globalização é um assunto assim bastante recorrente, vocês estão acostumados já com esse termo, né? É um termo assim que a gente ouve no nosso dia a dia. E quando a gente fala sobre a globalização, a primeira ideia, né, que vem na nossa cabeça é o mundo todo, né? Então, tem a ver com isso, né? E a gente vai estudando ao longo do tempo, né? Da onde que surgiu, quais são as características, vantagens, desvantagens e por aí vai. Então, como eu estou gravando do celular, né? Tem essas limitações, essas dificuldades, né? Essas coisas assim que vão acontecendo, a tela do celular apaga e faz parte, né? Enfim. Então vamos lá. Quando a gente fala, né, sobre a globalização, como eu disse no início, a gente tem muito essa ideia, né, do mundo inteiro, né, conectado. E essa conexão que a gente tem com o mundo, ela está diretamente relacionada com o avanço da indústria e com o avanço da tecnologia, tá? Então, assim, pegando o que era o mundo, né, nos séculos anteriores, né, o primeiro, assim, processo mesmo que a gente começa a ter de mundialização é lá no século XVI, tá? Então, assim, antes disso, as sociedades, elas eram muito isoladas, não tinha nem a dimensão, por exemplo, né? O que tinha depois do Oceano Atlântico. Então, o mundo, ele era conhecido apenas ali a África, a Europa e a Ásia, tá? E mesmo assim, não se tinha essa integração, essa conexão que a gente tem recentemente, especificamente século XX e XXI, tá? Então, quando a gente fala de globalização, ao mesmo tempo a gente está falando de integração, né, do espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é o mundo, né? Faz parte, gente. É o mundo, é o planeta, né? Os lugares, né, que o homem ele habita, que ele transforma. E quando a gente fala sobre integração, a gente está falando sobre a conexão entre os lugares. E existem várias formas de fazer essa conexão, tanto presencialmente quanto virtualmente, tá? Então vamos lá por parte, né? Então, quando a gente fala de globalização, a gente está falando sobre o desenvolvimento e disseminação dos meios de comunicação, né? Jornal, rádio, televisão e internet, tá? Então, assim, a gente vai vendo, né, a evolução e hoje em dia, né, a gente tem praticamente os 4 meios de comunicação interagindo simultaneamente, tá? Lembrando que esses meios de comunicação, né, conforme vão se passando as décadas, conforme vão se evoluindo as tecnologias, eles vão cada vez mais alcançando, né, diversas pessoas, diversas populações, tá? Não vou entrar no critério ainda da desigualdade da globalização, porque isso aí é assunto para a próxima aula, tá bom? Então vamos lá, voltando.
Então, esses meios de comunicação, né, esse desenvolvimento e disseminação dos meios de comunicação permitiram ao ser humano obter rapidamente informações sobre os acontecimentos de diferentes lugares do planeta, tá? Então, assim, a informação, né, do que acontece em outros países, a gente vê muito isso em contexto agora de pandemia, né? O que acontece em outros países nem sempre foi assim, tá? Então, assim, há uns séculos passados, né, para se ter a informação do que acontecia na Europa, não era em questão de minutos, né, como a gente tem hoje. Então, assim, informacionalmente, o mundo ele era mais isolado do que atualmente, tá? Então, com a evolução dos meios de transportes, né? Então, a questão da comunicação é uma questão mais virtual, mas quando a gente fala sobre meio de transporte, a gente também fala sobre a integração, presencial, tá bom? Então, vamos lá. A evolução dos meios de transporte possibilitou o trânsito de produtos e pessoas de maneira rápida e eficiente, né? Então, assim, o avião, por exemplo, né? É uma tecnologia recente. Ótimo. Ótimo, melhor ainda. Gente, paciência, tá? Só um minuto. Foi. Então, a questão, né, onde já estava? Do avião, né? A questão do avião, a questão dos caminhões, a questão das linhas ferroviárias, metroviárias, tudo isso, né, contribuiu para essa integração, né, para que as pessoas elas fossem de um lado ao outro e que também não só pessoas, mas mercadorias também fossem de um lado ao outro, né? Então a gente tem muita experiência, né, através dos correios, né? E através também da importação de produtos, né? Hoje em dia você compra um produto da China num clique na internet e chega até a gente, né? Então, assim, essa questão também da evolução das embarcações, né, ajudou muito, né? Então, assim, se pegar ali na época, né, 1500, se tinha caravelas, né, que era muito devagar, se demorava meses, né, para atravessar o Oceano Atlântico. Hoje em dia, né, esse tempo ele é mais reduzido, né? Então, tudo isso contribui, né, para que as pessoas, né, elas fossem para um lugar ao outro, né? Então, tipo, tem pessoas que moram no Rio de Janeiro, trabalham em São Paulo, né, pegam um avião em questão ali de 1 hora já está no outro estado. Então, é desse tipo, né, de evolução que a gente fala, né? Então, tudo isso fez com que o mundo ele fosse mais integrado, conectado e parecesse, né, que fosse menor, né? A dimensão de tempo ela acaba encurtando, né, essas distâncias. Assim, né? Isso não foi de uma hora para outra, né? Então tem todo um histórico, uma série de acontecimentos, né, para a gente chegar nessa conexão que a gente tem mundial. E nós vamos começar mesmo, né, desde o início, como eu disse, é uma introdução, né, para a gente começar a entender, né, esse processo, né? Então vamos lá. Alguns autores, né, falam que o processo de globalização ele começa desde lá do século XV, XVI, quando a gente começa ali, né, com o processo da expansão marítima, né? Então a expansão marítima, né, foi quando a Europa ela começa, né, a explorar, né, a conhecer, né, vamos dizer assim, os oceanos, né? A primeira experiência que a gente tem em termos assim mundiais, né, de pessoas, né, saindo dos seus territórios e encarando o oceano, né? Então tem várias rotas, né, comerciais, né, desse período. Inclusive uma delas, né, chegou aqui até o continente americano, né? Então a partir dali
a gente já tinha o conhecimento do mundo como ele é hoje, né? O conhecimento que eu falo já se conhecia, né? A Europa, a África, a Ásia, chegou, né, a esse período a descobrir, né, a conhecer a... O celular está apagando a luz. A conhecer a América e posteriormente, né, o que é conhecido como América Novo Mundo e o Novíssimo Mundo, que é a Oceania, né? Então, a partir dali, as relações comerciais já dava a entender um pouco mais essa integração com pouca tecnologia, ok, mas acessando aí diversas partes do mundo, tá? Então, ali a gente já tinha uma crescente exploração do mundo, né, no sentido mesmo de descobrir, de se conhecer, e a ampliação da construção e da transformação do espaço geográfico, né? Então, a gente está falando aí, né, do processo, né, de colonização. As representações cartográficas passaram a abranger áreas do espaço geográfico com maior riqueza e detalhes, né? Então, assim, hoje em dia a gente pega o mapa, a gente é super acostumado, né, com o mapa. Tem aí as tecnologias, né, de iFood, né, de Uber, essas coisas assim, que a gente é muito familiarizado com o mapa, mas naquela época não, né? Então, tudo ali estava começando a ser... de fato, né, descoberto, várias ciências também, inclusive a da cartografia, estava começando a ser melhor, né, aprimoradas, desenvolvidas. E, claro, conforme a gente vai, né, aumentando a tecnologia, mais detalhes também e mais informações esses mapas acabam fornecendo, tá? Espaço. E tudo isso fez com que o espaço geográfico mundial fosse aos poucos conhecidos e representados nos mapas com mais facilidade, tá? Então, esse é o primeiro momento, né, que a gente vai ter ali da chamada globalização, mas não era a globalização como foi do século XX, tá? Então, no século XX, praticamente 4 séculos depois, já aconteceu muita coisa, né? A indústria, né? A gente já teve aí no século XVIII, século XIX, a primeira e a segunda revolução industrial, né? Então, a gente já tem aí um aporte tecnológico maior, e ali é onde começa para valer o processo de globalização, tá? Então, a gente chama aí de globalização oficialmente a atual fase do sistema capitalista, tá? Então, vamos lá. A partir daí, né, do século XX, a gente começa a ter um intercâmbio econômico e sociocultural entre os diferentes lugares do planeta, né? Então, assim, a ideia do avanço tecnológico, né, dos meios de comunicação e dos meios de transportes, vem muito com aquela ideia do quanto que isso vai favorecer o mercado mundial, né? Então, assim, o principal objetivo dessa integração é, acima de tudo, comercial. Só que essa integração, ela também, essa integração ela também traz, né, outras características que, como por exemplo, a partir do momento que se tem um comércio integrado, a gente também começa a ter uma cultura, né, e uma sociedade mais integrada também, né? Então, vamos aos exemplos, né? Hoje, a gente tem muito conhecimento, né, de diversos tipos de gastronomia, né? Só se pegar aí seu iFood, você já vê que ele já é classificado em categorias, né? Comida japonesa, comida italiana, né? Assim, fazendo muita referência às massas, né? Então, assim, isso tem muito a ver, né? Comida brasileira, aí dentro de brasileira começa mineira, gaúcha, carioca, nordestina e por aí vai. Então, a gente acaba, né, tendo muito
essa mistura da cultura, né? Sendo a principal cultura, né, predominante, sendo como a norte-americana, né? Então, assim, essa cultura, né, do mundo do McDonald's, né? Colocando também, tirando um pouco o assunto da comida, né? Falando um pouco sobre questão de consumo mesmo, né? A gente tem a cultura, né, dos filmes de Hollywood, né? Então isso no mundo inteiro. Outros filmes também de outros países acabam sendo acessados, né, internacionalmente. Aí a gente tem a questão do Oscar. Enfim, tudo isso, né? A gente começa a compor uma sociedade global, uma sociedade multicultural, tá bom? Então, isso ocorre assim, definitivamente, mas no século XX mesmo, tá? 1900 e alguma coisa. Além disso, a gente vai ter uma economia mundial mais dinâmica, né? E muito mais competitiva, né? Competitiva, informal e global, né? Então, assim, a gente começa a acessar mesmo os produtos de diversos lugares, né? De diversos países. E isso gera, né, uma dinamicidade, isso gera também uma competitividade, tá bom? Continuando ainda no século XX, né, os fluxos econômicos, eles são caracterizados por transações de mercadorias, capitais e aplicações financeiras entre diversas partes do globo, tá? Então, por exemplo, eu esqueci de falar uma coisa, agora que eu li isso, eu lembrei. Aqui ainda. Quando fala sobre essa questão do intercâmbio, né, de cultura, sociocultural, a gente também acaba tendo a criação de órgãos internacionais. Por exemplo, a Organização das Nações Unidas, né, que muitas das vezes se reúne para discutir temas que são de interesses a todos os países, como por exemplo a questão ambiental, né? A gente tem o FMI, né, Fundo Monetário Internacional, a gente tem o Banco, né, Mundial. Então, assim, que são, né, tem a famosa Bolsa de Valores, né, que são instituições, né, internacionais, né, que a gente percebe uma supremacia delas em relação aos países e que essa integração ela não é só ligada entre os países, mas entre as empresas, entre as corporações e entre as instituições internacionais. Beleza, agora sim. Então, a gente vai ter, né, como eu estava falando, né, um fluxo de transação, né, de mercadoria, de capital, né, capital a partir ali do valor que é gerado, né, e aplicações financeiras também, né? Então a gente tem aí a circulação bastante de dinheiro, dinheiro, lucro, juros, impostos, subsídios, tudo isso, tá? Então o fluxo de informações que influencia nas decisões de governos, empresas e pessoas do mundo, né? Uma outra coisa que é muito importante, no mundo globalizado, né, os países que são mais ricos, que têm mais capitais e por aí vai, são os países que geralmente possuem ali, né, um maior poder de decisão nessas instituições. Então, assim, o mundo globalizado, né, ele não gera só integração entre indivíduos, né, ele gera integração entre os governos, ele gera integração entre instituições, né, e muitas das vezes isso também vai adentrar o quê? A política, isso vai adentrar nas decisões de diversos setores diferentes, entendeu? Então, por exemplo, em muitos dos conflitos mundiais, né, que ocorrem, sempre tem ali o que? A intervenção, né? A intervenção da ONU, a intervenção de um órgão assim, maior, mais institucionalizado, no sentido aí, né, de garantir os direitos humanos, de garantir a proteção do meio ambiente, de garantir alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo os acordos de paz. Tá? Então, assim, isso são coisas que vieram, né, junto com essa questão do mundo globalizado, tá? Então, podemos ter
acesso às imagens do planeta Terra graças aos avanços da tecnologia de comunicação como satélites e internet. Isso também é uma coisa muito interessante, né? Então, por exemplo, hoje dá para se rastrear, vamos dizer assim, o avanço, né, da urbanização, dá para se rastrear um desmatamento, dá para se rastrear tudo isso através de imagens de satélites, coisas que não tinha, né, como se ver. Uma das questões também que são muito interessantes, que a gente é bem acostumado, mas às vezes a gente não percebe que isso está relacionado com o processo de globalização, é a própria previsão do tempo, né? Então, assim, as imagens, né, que a gente tem da atmosfera e tal, tudo isso é oriundo de satélites, né? Então, isso também é proporcionado, né, por esse processo de integração das tecnologias. Então, onde que eu estava? Estava falando sobre o acesso às imagens, às informações e tal. Então, tudo isso, né, estão disponíveis nos diferentes meios de comunicação, tá? Imagens do espaço, ótimo, geográfico. Então, assim, hoje em dia, né, a gente tem um acesso muito facilitado, né, dessas coisas, né, por uma simples tela de um celular, entende? Então, assim, a informação, ela realmente, ela flui, né, de forma muito mais precisa do que nos séculos anteriores, né? Então, os avanços tecnológicos alcançados nas últimas décadas, principalmente nos meios de comunicação e de transporte, trouxeram de mudanças expressivas no nosso dia a dia, né? Então, a globalização, eu acho que ela pega uma escala global, né, do mundo inteiro, uma escala nacional, né? E também pega a escala local, né, que é onde a gente se localiza, e a gente é diretamente impactado por essa interconexão, né? Um exemplo é a gente aqui agora. Tá, é pro outro lado. E aí a gente chega no século XXI, né? Que já estamos aí nos anos 2000, tá? Então, assim, se nos anos 1900 a gente já tinha bastante evolução, no século XXI muito mais, tá? Então vamos lá. A internet revolucionou os meios de comunicação, pois intensificou a integração entre os lugares e passou a oferecer uma série de facilidades para a realização de tarefas. Então, assim, a internet do século XX, ela é diferente da do século XXI, tá? Então, assim, a internet do século XXI, a gente já tem aí praticamente, né? Eu vou falar sobre esses detalhes, né? Mais na frente, mas a gente tem assim uma comunicação de dados muito elevada, né, se comparado com o século passado. Então, assim, dessas tarefas, né, o que a gente consegue fazer hoje em dia em função da internet? Pagamento de contas, envio e recebimento de mensagens, compra de produtos, obtenção de informações, comunicação via mensagem ou videoconferência pelos telefones celulares, smartphones, e essa lista é grande e não deu para pôr aqui, tá? Então, assim, não necessariamente, né, quando a gente pensa em internet, a gente já pensa em internet da forma como a gente pensa hoje, né? Tudo muito rápido, tudo muito ágil. Mas até a própria internet, ela também tem os seus processos como qualquer outra tecnologia, né? Que ela começa de uma forma assim muito mais simples, muito mais devagar, e depois ela vai se evoluindo e ela vai surpreendendo. Só que, apesar da gente ter essa integração no mundo inteiro, tudo bonitinho, nem tudo são flores, né? Então, a globalização, ela fortaleceu também muito as desigualdades, né? Então, a gente também não pode esquecer desse processo, né? A gente não pode romantizar ou florear que todos os problemas do mundo foram solucionados. Não. A partir do momento que já se tinha, né, muito essa questão da desigualdade entre países, entre sociedades, entre cidades, isso também acaba sendo intensificado. Então, por exemplo, no Brasil, né, tô falando um negócio fora da hora.
mas tá bom. Eu ia falar sobre isso, mas eu acabei adiantando, mas não tem problema, tá? Mas assim, mas voltando aonde eu estava, aí quando chegar na parte que eu tinha que estar, eu eu volto, né, e reforço o que eu já tinha dito, tá bom? Mas assim, mas voltando então para a questão aí do uso das tecnologias, né? As tecnologias, elas são assim de uma forma assim tão absurda que atualmente o número de aparelhos de tecnologias, né, celulares, smartphones, tablets, televisão, notebooks e por aí vai, é muito maior do que a quantidade de habitantes, né? Então, essa é uma realidade que acontece no Brasil, mas que também é que acontece em diversos outros lugares do mundo. E apesar da gente ter tanta tecnologia, isso não significa que só tem um lado bom. Existem também as desvantagens, né, do uso de tecnologias. Uma delas é que o uso de tecnologias está atrofiando os relacionamentos, né? E a partir do momento que a gente tem essa atrofiação, em muitos aspectos, né, sociais, psicológicos, a gente também deixa de desenvolver, né? Então, isso também é muito importante a gente se atentar até que ponto a tecnologia ela está substituindo coisas que são essenciais para o nosso desenvolvimento e nossa evolução como pessoa. Então, assim, isso é muito importante, né? Então, o número de depressão, ansiedade, estresse, problemas de saúde geral estão relacionados com o uso da tecnologia, assim também como os problemas sociais, né? Por exemplo, a tecnologia ela acabou dando voz, né, a muita gente e muitas das mazelas dos problemas sociais acabam sendo agravados também pela tecnologia, né? Então, assim, da mesma forma que a tecnologia ela junta as pessoas em prol de boas causas, elas também juntam em prol de causas ruins, né? Então, assim, uma das questões é a disseminação, né, de diversos crimes que são facilitados por causa da tecnologia, por exemplo, tá? E uma outra questão também que a gente poderia falar a esse respeito são as famosas fake news, né? Então, assim, a gente também tem que ter muito cuidado com isso, né? A questão das tecnologias, né? Às vezes é questão de uso de medicamentos também, né? Pessoas que deixam de consultar um médico, isso incentiva a automedicação, porque se tem um acesso maior à informação, enfim, são uma série de coisas. Aí, né, eu chego na parte, né, falando mais sobre como a gente sente mesmo a globalização no nosso dia a dia, tá? Então vamos lá. A gente sente, né, as inovações, né, no nosso dia a dia através de transporte, informação, comunicação e geração de energia, tá? Então, assim, a gente se acostuma, né? Porque a gente anda de ônibus, anda de carro, né? Tem Uber, tem as barcas, tal, mas tudo isso faz parte dessa evolução industrial, né, que proporcionou essa integração, que proporcionou, né, a interconexão entre os lugares. Tá? A informação, a comunicação, né? As tecnologias de imagem, né, que a gente vê na televisão. Então, a televisão, quando ela começou em preto e branco. Hoje em dia, a gente tem alta definição, né? Tem as plataformas de streaming, tá? Então, isso é muito inovador. E a questão da geração de energia, né? O quanto que a gente depende, hoje em dia, de uma energia elétrica para absolutamente tudo, né? Todas as transições comerciais que são feitas, né? Tudo gira em torno dessa dependência da energia elétrica. No entanto, que quando acaba a energia elétrica, bem, vocês já sabem, né? Para tudo. Então, assim, isso são reflexões que a gente deve fazer e coisas que a gente está tão acostumado que a gente naturaliza, tá? Então, além disso,
a gente percebe, né, que a paisagem, né, o que é paisagem? É aquilo que a gente vê, né, de modo geral, a forma como a gente percebe os lugares são também modificados, né? Ah, professora, dá um exemplo. Então, assim, um exemplo clássico, né? Toda cidade grande, ela é muito barulhenta, né? Então, assim, por função mesmo, né, dos meios de transporte, né, da concentração de pessoas, né, às vezes a gente tá num lugar, né, a gente percebe, né, que em função da tecnologia, né, por exemplo, vou dar um exemplo porque eu acho que fica mais fácil, né, se você já andou de metrô, né, você percebe quão barulhento é. Né? Então, assim, muda, né, as características sonoras do lugar. Né? Em função das tecnologias, a gente também percebe uma poluição visual maior, a gente também percebe, inclusive, que o centro da cidade ele é mais calorento, né? Porque já foi comprovado isso, que o asfalto, que as construções de concreto, tudo isso absorve mais calor. Então, assim, a gente percebe bastante esse ambiente artificializado da cidade. Né? E isso muito vem em questão, né, do uso de tecnologias. Aí eu boto tecnologias em geral, né? Não só a questão do meio de transporte e os meios de comunicação. Né? Mas eu coloco aí a questão da iluminação, né? Coloco também a questão do ambiente como um todo, né? Que é muito asfaltado. Então, assim, as próprias rodovias, né? Quando a gente vê, quando a gente percebe, nada daquilo ali existia, né? Considerando a natureza, né? Tudo isso aqui um dia foi floresta, tudo isso aqui um dia foi Mata Atlântica, né? Tô falando especificamente sobre a situação do Rio de Janeiro. E quando a gente vai tendo ali o processo de urbanização, a gente vai percebendo que a cidade ela vai sendo modificada, né? Então é nesse sentido que eu tô querendo dizer que as tecnologias elas mudam, né, os lugares, né? Mas também posso colocar uma outra dimensão, por exemplo, né? Hoje em dia, né, alguns estabelecimentos como McDonald's, né, por exemplo, você já consegue, né, fazer o seu pedido diretamente numa máquina, né? Você vai num banco, você tira um dinheiro numa máquina. Então, assim, esse mundo também muito mecanizado, né? Isso também vai mudando, né, as paisagens. É porque aqui não é tanto, mas no Japão, né? Se você aí pegar os vídeos pela internet, você vai perceber o quanto que essa questão da maquinaria ela é muito presente, né? Tudo você faz numa máquina. Então, assim, isso também é bastante interessante. Então, essas coisas elas vão mudando, né, o cotidiano das pessoas, né? As pessoas elas vão usando cada vez mais cartão, vão usando cada vez mais aplicativos, né? Vão usando cada vez mais os celulares, vão dependendo cada vez mais dessa tecnologia, tá bom? Então, assim, os exemplos, né, de coisas do nosso dia a dia, né? Os trens de alta velocidade, que ainda não é uma realidade no Brasil, tá? Mas em diversos países do mundo né? Outra coisa também que é bastante inovadora, que aqui no Brasil é uma tecnologia ainda muito cara, que é a tecnologia fotovoltaica, tá? As usinas solares. São os famosos, né, placas que são colocadas, né, nos telhados e elas são aquecidas e aquilo ali gera energia solar. Tá? Então, assim, são essas tecnologias, como, por exemplo, a questão do carro elétrico, né, para não ter que ficar poluindo o meio ambiente, né, jogando gás carbônico, tudo isso a gente vivencia, a gente vê no nosso dia a dia. Tá bom, aqui ainda não chegou ao ponto da gente ver carro elétrico, mas a gente sabe, né, que isso é algo que está sendo inventado, que está sendo pensado e existe uma possibilidade, né, de algum dia isso acontecer, entende? Então, isso, né? A globalização, ela é global, mas ela também é local, né? A gente percebe isso no dia a dia e agora nós estamos o quê? Repletos, né, de tecnologias.
E aqui eu trago as principais, né, tecnologias que existem, né, hoje em dia, sendo que a maioria delas foram desenvolvidas especificamente no século XXI. Tá? Então, vamos lá. A internet, né, desenvolvimento e disseminação dos meios de comunicação, pode ser que de todas que eu vou falar seja a mais antiga. Ela gera, né, uma crescente democratização do acesso a informações e serviços, né? Então, ela se torna, né, com cada vez mais usuários. Lembrando, a internet, ela surgiu primeiro no contexto de guerra, tá? No contexto ali de estratégia. Não era a internet do jeito que a gente tem hoje, tá? Mas é dali que vem o princípio, tá? E ela nos possibilita uma comunicação em tempo real, entendeu? Isso é completamente revolucionário, né? Que a gente chama de online. Aí daí a gente tem a tecnologia wireless, tá? Que é a comunicação sem fio, né? Que são aparelhos de comunicação que realizam a transmissão de dados sem a necessidade de ligação por fios ou cabos, né? Então, assim, a gente ainda utiliza bastante disso, né? Como a questão do Wi-Fi, E também, né, antes de chegar a questão do Wi-Fi, a gente já tinha aí sinais de rádio, comunicação via satélite, tá? Daí a gente tem a fibra ótica, tá? Que são filamentos extremamente finos, né? Assim, finos tipo o fio de cabelo, tá? Feitos de vidro, sílica e outros elementos, tá? Mas para que serve isso? São condutores capazes de transmitir um grande volume de informações a longas distâncias, tá? Então, assim, tudo isso, né, são coisas que fazem parte, né, do nosso dia a dia, direta ou indiretamente. Os computadores, tá, que nas últimas décadas se tornaram instrumentos de uso profissional e provocaram grandes mudanças nos trabalhos executados nas empresas, na educação, no governo e em toda a sociedade, tá? E é, inclusive, também um equipamento, né, de uso pessoal bastante disseminado e tal, e que também aí contribui para a ampliação do acesso e manipulação das informações, tá? Então, a gente tem os computadores aí há um bom tempo já, mas que eles vão se tornando cada vez mais evoluídos, mais rápidos, né, com processadores melhores e é isso. Lembrando de uma coisa muito importante, quando a gente fala sobre esses tipos de tecnologia, a gente também tem que pensar como que as indústrias elas utilizam isso, né? Então, por exemplo, a gente está tendo aí a produção das vacinas, né? A gente consegue produzir milhares de vacinas em um dia, muito em função dessa rapidez, dessa agilidade e dessa tecnologia, assim como diversos outros produtos, tá? Aí a gente tem a criação do software, que são programas responsáveis por operacionalizar sistemas de máquinas, né, de modo geral, computadores, tablets, telefones, tá? E alguns deles vão influenciar diretamente em atividades econômicas, educacionais e sociais, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem programas que são feitos, né, para diversas finalidades, né, desde para configurar um processo produtivo até mesmo uma questão de uso pessoal. Junto a isso, a gente vai ter a microeletrônica, tá, que é a tecnologia que propicia a miniaturização dos componentes eletrônicos, né, os famosos chips ou microprocessadores, e a nanotecnologia, que inclusive é muito utilizada pela medicina, tá? Que é a tecnologia que desenvolve objetos minúsculos compostos de micropartículas. Micropartículas aí, né, do tamanho, né, de átomos e moléculas. Então, assim, toda essa tecnologia, ela propicia uma série de coisas, né? Hoje em dia existe a impressora 3D, né? Pensa assim muito na evolução da medicina, né, das tecnologias, de como que isso é usado nos exames de imagem. Então, assim, tem uma dimensão de coisas, né, que a tecnologia ela faz parte do nosso dia a dia, facilita bastante, né? Tem as suas desvantagens, né? Não se sabe necessariamente quais são os impactos
de toda essa tecnologia no meio ambiente, né? Porque isso gera lixo, enfim, tem todas essas questões ainda, tá? E o quanto que isso impacta também a saúde das pessoas, né? Então, a tecnologia, ela também é associada, né, a problemas de saúde mental, ela também é associada a problemas de saúde física, mas ela também ajuda, né, muito em tratamentos. Então, assim, essas coisas que eu tô trazendo, né, essa reflexão para serem pensadas, tá? Então, assim, de modo geral, se fosse para dizer o que é a globalização, né, em um termo, a gente poderia dizer avanços tecnológicos, tá? Então, assim, com esses avanços, as distâncias geográficas entre os lugares do planeta, né, apesar de permanecerem as mesmas, né, ou seja, a distância entre as cidades, entre as capitais, os países serem as mesmas, a evolução dos transportes e das telecomunicações parece cada vez mais reduzi-las, né? Então, assim, o que se leva para se deslocar de um lugar a outro, né? Há séculos passados, né, quando as pessoas se deslocavam através de camelos, né, a pé, através de cavalos, né, essas coisas assim. Aí começou a ter os carros motorizados e tal. E hoje em dia, né, a gente tem um avião, a gente percebe que tem a sensação de que as distâncias elas são cada vez mais encurtadas, né? Então, assim, isso é bem interessante, né? Teve a situação lá de Manaus, né? E várias pessoas estão sendo, né, transferidas para outros estados para seguirem o seu tratamento, porque a infraestrutura de Manaus não está sendo suficiente para acolher essas pessoas. Então, tipo, em questão aí de poucas horas já consegue, né, trazer essas pessoas de um lado a outro. Então, é só para você ter uma ideia sobre essa questão da evolução, né, dos transportes e também das telecomunicações, né? Por exemplo, a comunidade científica está tendo que se reunir, né, bastante para discutir sobre a questão da Covid e tal. E mesmo a gente quarentena em isolamento facilita, né, bastante. Então, os avanços tecnológicos nos meios de comunicação possibilitar a comunicação entre pessoas de diferentes lugares do planeta e permitir as negociações comerciais em tempo real, promovendo uma intensa rede de integração entre os diferentes pontos do mundo, tá? Então, assim, essa ideia de rede, tipo, se você pega uma rede de pescador, você vê, né, que ela tem vários nós, né, e várias linhas, e as linhas, elas são interligadas pelos nós, né? Então, quando eu falo sobre rede global, né, de integração, a gente está falando sobre isso, né? Sobre como que rola, né, essas conexões, e as linhas, né, aí seriam os meios de transporte e comunicação. Aí, como eu estava falando, né, nós temos os aviões a jato, telefonia, internet, redes de cabos de fibra ótica, satélites, computadores e dentre outras coisas, tá bom? Então, gente, essa foi a aula de hoje, né? Espero que vocês estudem, que vocês se dediquem, tá? E a gente vai seguindo assim pelas próximas semanas, tá bom? Um beijo, sucesso e tchau!